A Guerra Civil Americana não irrompeu de súbito, como um raio em céu sereno. Ao contrário, constituiu o desenlace de uma longa acumulação de tensões. Suas raízes mergulham no próprio processo de formação dos Estados Unidos, onde a convivência entre princípios de liberdade e a instituição da escravidão engendrou uma contradição estrutural, latente desde a independência. No plano econômico, o antagonismo era patente. O Norte desenvolveu uma economia diversificada, marcada pela industrialização nascente, pelo comércio marítimo e pela agricultura de subsistência. O Sul, em contraste, permaneceu fundamentalmente agrário, dependente das grandes plantações de algodão, tabaco e arroz, cujo funcionamento repousava sobre a mão de obra escravizada. Essa diferença de base material condicionava visões de mundo distintas. O rei algodão tornou-se o sustentáculo da economia sulista. Desde a invenção do descaroçador de algodão, em fins do século XVIII, a produção cresceu vertiginosamente, alimentando a indústria têxtil da Grã-Bretanha e do Norte. O algodão converteu-se em mercadoria estratégica no mercado mundial, e o Sul acreditava possuir, nesse monopólio, não apenas riqueza, mas também poder político e diplomático. Enquanto isso, o Norte, com seus portos dinâmicos e crescentes centros urbanos, caminhava rumo a uma sociedade capitalista moderna. As ferrovias multiplicavam-se, o telégrafo encurtava distâncias e o fluxo de imigrantes europeus abastecia de mão de obra as fábricas em expansão. Essa estrutura econômica estimulava uma mentalidade de inovação, progresso técnico e valorização do trabalho livre, em evidente contraste com o conservadorismo agrário do Sul. No campo político, a Constituição de 1787 deixara deliberadamente em aberto a questão da escravidão. Se, por um lado, proclamava princípios de liberdade, por outro, legitimava a contagem de 3/5 da população escrava para fins de representação e permitia a continuidade do tráfico atlântico até 1808. Essa ambiguidade fundacional produziu um equilíbrio instável, constantemente desafiado pela expansão territorial. A cada nova incorporação de territórios, reacendia-se a questão: seriam admitidos como estados livres ou escravistas? O Compromisso de Missouri, em 1820, buscou estabelecer um frágil equilíbrio, delimitando uma linha geográfica a partir da qual a escravidão estaria proibida. Mas tais soluções paliativas apenas adiavam o confronto, sem extirpar a raiz do problema. A crise agravou-se com a anexação do Texas e a guerra contra o México, que ampliaram sobremaneira o território americano. Surgiu então a disputa quanto ao destino desses novos espaços. Seriam férteis em plantações escravistas ou se converteriam em territórios livres? A questão da escravidão projetava-se assim como um dilema nacional, dividindo a própria identidade dos Estados Unidos. O movimento abolicionista, ainda minoritário nas primeiras décadas do século XIX, ganhou vigor no Norte. Vozes como as de William Lloyd Garrison e Frederick Douglass denunciaram a escravidão como crime moral e afronta aos princípios da República. A difusão de sua mensagem, por meio de jornais e associações, mobilizou a opinião pública e radicalizou o debate. Em contrapartida, o Sul reagiu com firmeza. Intelectuais, políticos e clérigos desenvolveram uma apologia sistemática da escravidão, sustentando-a como instituição natural, necessária e até benéfica. Argumentava-se que o escravizado, incapaz de autogoverno, encontrava no regime servil proteção e ordem. Essa ideologia escravista cristalizou-se como fundamento da identidade sulista. Os conflitos políticos intensificaram-se no Congresso. O Compromisso de 1850, a Lei Kansas-Nebraska de 1854 e os episódios de violência no território de Kansas ilustraram a impossibilidade de conciliar os interesses antagônicos. Cada tentativa de compromisso mostrava-se mais instável que a anterior, corroendo o tecido da União.
O célebre julgamento Dred Scott vs. Sandford, 1857, agravou ainda mais as tensões. A Suprema Corte declarou que negros, escravizados ou livres, não poderiam ser cidadãos e que o Congresso não tinha autoridade para proibir a escravidão nos territórios. Tal decisão foi recebida no Sul como triunfo, mas no Norte como afronta à justiça e à democracia. A fundação do Partido Republicano em meados da década de 1850 representou a cristalização política da oposição à expansão da escravidão. Reunindo abolicionistas radicais, moderados e setores industriais, o novo partido tornou-se rapidamente força nacional. Sua ascensão acirrou o temor do Sul de perder influência no governo federal. No plano cultural, as diferenças se aprofundavam. O Norte desenvolvia uma sociedade plural, dinâmica e voltada ao futuro, ao passo que o Sul cultivava um ideal aristocrático, baseado na honra, na tradição e na hierarquia racial. A imprensa, a literatura e até mesmo a religião refletiam esse antagonismo, criando dois universos mentais cada vez mais inconciliáveis. A eleição de Abraham Lincoln, em 1860, foi o estopim do processo de ruptura. Embora moderado, Lincoln representava para o Sul a ameaça intolerável de que a escravidão seria contida e, em última instância, extinta. Sua vitória, sem apoio significativo nos estados sulistas, convenceu muitos de que a União não assegurava mais seus interesses. Assim, a secessão foi a culminação de décadas de tensões acumuladas. Economia, política e ideologia se entrelaçaram numa espiral de antagonismos irreconciliáveis. A Guerra Civil não resultou de um acidente, mas de um processo histórico em que as contradições fundacionais da República atingiram seu ponto de saturação. O conflito que se aproximaria seria, pois, inevitável e total.